Para você que acompanha as plataformas do Grupo Arauto, a nossa gratidão. Hoje o Feed Negócios recebe um entusiasta da comunicação, professor Diego Weigel, professor, comunicador, escritor, apreciador do rádio, enfim. Que alegria te receber no Grupo Arauto, professor Diego, para falarmos sobre esse veículo que tanto amamos, a rádio. A gente ama de paixão rádio, digo a gente porque eu sei que o senhor também aprecia muito. Bem-vindo ao Grupo Arauto. Muito obrigado pelo convite, todo o grupo, né? Muito feliz em estar nesse momento conversando contigo, ainda mais em todas as plataformas, não só no rádio, para falar dessa que é realmente a nossa grande paixão, assim, e até uma coisa que eu sempre brinco, eu sempre falo para as pessoas. O rádio me deu tudo que eu tenho na minha vida foi o rádio que me deu, então é uma das coisas mais deliciosas que eu posso dizer é falar sobre o rádio, né? Refletir sobre ele, pensar sobre ele, né? Pensar o futuro, pensar o presente também, né? Não tanto fazer futurologia, porque tem muita gente também que fica tentando assim, como é que vai ser o futuro, né? Eu acho que muitas vezes a gente fazendo um presente bem feito, a gente vai ter futuro. Uma rápida biografia do senhor até a chegada no rádio. Até a chegada, a primeira experiência no rádio. Ou, vamos assim, recuperar essa biografia aqui a quem acompanha e conhecer o Diego. Olha, eu comecei em rádio, a minha trajetória toda é uma trajetória de nomadismo, eu sempre digo, porque eu circulei por muitos lugares e enfrentei os mais diversos obstáculos, digamos assim, porque eu comecei em uma rádio, dá pra dizer assim, dentro da universidade, que nós tínhamos já naquela época uma transmissão, era o Dazuma, o programa dentro da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Nós tínhamos um programa que se chamava Dazuma e ele era transmitido ao mesmo tempo pela televisão. Então a universidade não tinha o canal de rádio, mas transmitia esse programa que era um formato de rádio, mas que era transmitido pela TV. Então foi a primeira experiência assim em rádio. Eu já tava pensando no futuro aí. Isso, então foi mais ou menos dessa forma. E aí já me encantei também, porque eu pensei assim, poxa, eu tenho que ir para uma rádio mesmo e coisa. Então comecei em uma rádio comunitária aqui em Santa Cruz do Sul. Que ano isso? Isso foi ano 2000, 2001, então foi mais ou menos... Se vão 2 décadas. É isso aí, já faz um bom tempo, assim. Quando foi a primeira experiência em uma rádio comercial? Comercial, aí depois, isso foi bem interessante, assim, porque eu comecei na rádio comunitária e aí logo depois se abriu dentro do grupo RBS o Caras Novas. Então, o Caras Novas era, assim, pessoas para trabalharem na RBS TV e para o rádio abriu o Rádio Talento. Então, foi a primeira vez, a primeira seleção que existiu dentro do grupo RBS para, assim, pessoas, talentos, né? Em rádio e televisão. E aí eu acabei sendo selecionado. Na realidade, eu não fui, digamos, nunca fiquei sabendo se eu fui primeiro ou segundo lugar, e também isso pouco importa, porque dessa leva, que depois se tornou um grande amigo meu, o Rodrigo Reis foi selecionado. Então, eles gostaram tanto dele e de mim, que a gente não se conhecia, né? Nós não éramos amigos ainda naquele período, e a gente acabou sendo aprovado. Daí fomos para Porto Alegre, teve todo um treinamento até se chegar a começar a trabalhar mesmo em rádio, que aí sim, daí a partir de... Eu fiz muitas férias, né? Todo mundo que começa em rádio faz férias, trabalha como freelancer, né? Tem essa coisa toda. E aí depois, a partir de 2004, aí sim que eu fui efetivado. Mas eu estava dentro da universidade ainda, eu não tinha me formado e já estava trabalhando. Então eu me sentia assim uma espécie de privilegiado dentro da universidade, porque eu era um dos poucos assim que tinha esse privilégio. Mas eu digo, na época de piá, assim, bem de piá lá, tu já sonhava, eu quero um dia trabalhar no rádio, desde sempre, ou foi um trabalho de construção e ao chegar ali na comunidade acadêmica que aflorou esse desejo? Olha, com certeza, eu acho que desde criança o meu sonho é trabalhar em rádio, porque... Alguma inspiração? Assim, inspiração diretamente não, mas eu sempre gravava comerciais de rádios com a minha irmã e ela disparava, então meu pai tinha um gravadorzinho
a gente gravava os comerciais de uma rádio e aí eu fazia, né? Ah, aqui é o Diego, não sei o que, eu tô ao vivo, aqui não sei o que. E aí eu fazia um sinal pra ela, ela disparava o comercial e aí quando a gente ficava quieto em casa. E aí quando vinham alguns familiares a gente também brincava mais ou menos dessa forma. Eu sempre lembro de quando eu comecei assim em rádio, o primeiro show que eu fui, talvez muita gente nem lembre ou talvez nem conheça, né? O Marcelo Nova foi um grande parceiro do Raul Seixas. Então foi um dos uns shows ainda na época da Inside aqui em Santa Cruz, né? Então Conheço bem. Que era tinha boliche. Ô Diego, o que esses artistas, dando um spoiler do teu livro, falam sobre o veículo rádio? Olha, eu acho que é uma relação de amor e ódio. Por quê? Vou te dizer que é uma relação, às vezes, muito conflitante, assim. Esse livro, eu sempre digo isso, porque ele é um livro de amor ao rádio, né? Dizendo assim, eu realmente amo isso, mas eu quero conversar mais sobre isso e eu quero tecer algumas considerações sobre o meio, né? Eu quero chegar ao ponto de poder criticar ele, sabe? Talvez em alguns momentos o rádio fique estagnado ou não se mexa ou exista um certo conformismo, né? Então, mas esse também não é assim o carro-chefe do livro, né? O livro é na verdade um livro de entrevistas onde os artistas eles vão falar um pouco da realidade deles desde a década de 80, né, no Rio Grande do Sul. Vão falar sobre a relação deles com o rádio, né? Porque a gente tem aí o famoso rock gaúcho a partir da década de 80, né? Claro que existiram bandas que vieram antes, assim, mas comercialmente o termo rock gaúcho ganha muita força a partir da década de 80. Então surgiram várias bandas e eles contam nesse livro a relação deles com as rádios, né? E aí eu conto um pouquinho da história das rádios que marcaram época, assim, para juventude, né? Por exemplo, a Continental, a própria Ipanema, a Atlântida. Então são rádios assim que marcaram muito assim a geração da música no Rio Grande do Sul. Só para fecharmos sobre o livro, onde encontra ele, onde está a venda, valor, etc. O livro tem... por enquanto tem o custo de R$67, porque na realidade está sendo vendido agora na editora, que é a editora Insular, editora de Florianópolis, que também lançou meu primeiro livro, que é Como os Jovens Ouvem Rádio. E já está à venda lá, é editorainsular.com.br, só acessar Rádio e Rock no Rio Grande do Sul. O senhor pensa em escrever mais um livro logo ali na frente? Olha, na realidade tem alguns sonhos que eu sempre quis realizar, assim, e agora tô pensando em falando de infância de novo. Lembra que a gente falou da questão da experiência com o rádio? Os meus pais sempre foram muito incentivadores com relação à leitura, né, à literatura, quando era criança. E em algum momento lá eu fiz uma promessa, sei lá, quando eu tinha 8 anos, eu fiz uma promessa para minha mãe, dizendo para ela que um dia eu escreveria um livro. Na verdade eu já escrevi 2 livros, mas eu acho que hoje eu tô mais, assim, focado, claro que no tempo vago que eu tenho focado muito em escrever um livro que seria um romance, né? Como visualizas o rádio daqui a 10 anos? Olha, essa é uma pergunta difícil. Pergunta difícil. Olha, eu vejo o rádio... a tendência é que a gente tenha cada vez mais as coisas misturadas, né? Eu acho que a tendência é essa, sim, né? Vamos pensar assim, ó. Eu trouxe números no livro Rádio e Rock no Rio Grande do Sul. Eu trago algumas informações ali que eu acho que são importantes se falar, né? Porque a gente tem a pesquisa o Ibope, né? O Ibope com relação ao consumo de rádio em Porto Alegre. Então, de 2007, se eu não me engano, 2007 a 2017, em 10 anos, o rádio perdeu ali quase 7% de audiência. Isso pensando em Porto Alegre, né? Então, a tendência, assim, se eu fosse arriscar alguma coisa a dizer, é que a tendência é que a gente talvez tenha uma audiência um pouco menor. Por quê? Porque a gente tem esse conjunto com a internet, né? Então a internet, ela de alguma forma vai pulverizar, vai ser difícil dizer assim, o que é rádio ou o que é televisão. Então a gente vai ter grupos de comunicação, mas não necessariamente vai ser rádio, vai ser televisão, vai ser o combo, né? Que mensagem o professor Diego daria para quem está nos assistindo agora
e sonha, que nem nós, piá, um dia em começar a trabalhar no rádio? Olha, a mensagem que eu dou é a mensagem que não perca essa vontade, porque eu acho que os sonhos, eles são sempre... nos fazem continuar. E eu acho que o rádio, ele tem mudado, ele tem sido feito de formas muito diferentes do que era feito. Então, eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que procurar atualização, realizarem cursos, né? Uma coisa que a gente fazia muito bem é participarem do conteúdo de rádios, de emissoras, conversarem com pessoas que trabalham em rádio, né? Poxa, como é que é aí? Posso ir aí ver? Eu acho que a gente teve muito isso, assim, né? De ir lá ver como é que funciona, de ser curioso. Eu acho que a gente não pode perder a curiosidade. Eu acho que é isso. Eu sou um curioso até hoje, assim. Porque eu gosto de saber tudo, né? Porque muitas vezes eu sou o chato da conversa, porque a gente tá conversando alguma coisa e aí fica na dúvida. Ah, não, mas vamos dar um Google aqui, vamos procurar o que é isso, né? Então acho que pra tudo, assim, na vida, não só pro rádio. A pessoa, ela tem que ser curiosa, ela tem que ser questionadora, né? Não pode ser aquele chato, né? Mas a pessoa, ela tem que ser questionadora. Tá, mas por que é assim? O que tu tá fazendo ali? Me explica. Maravilha, Diego Weigel aqui no Feed de Negócios, esse conteúdo na íntegra, você clica aqui para acompanhar. Até o próximo episódio, muito obrigado, valeu!